Olá, boa tarde, boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada. Não sei que hora você vai assistir essa aula. Aula de número 8, exatamente a oitava aula. Hoje nós vamos falar nessa aula motivo, meio e oportunidade. Exatamente, nós vamos falar sobre esses tópicos. Mas antes, gosto de iniciar com uma oração. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade maravilhosa de poder estar na tua presença, de poder te adorar, te exaltar e te engrandecer e poder também compartilhar aquilo que nós temos aprendido conforme os dias foram passando e a busca incansável por este mundo do conhecimento. Obrigado. Amém. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e terapeuta. Hoje aqui tá frio, tá? Eu tô com a camisa aqui mais leve, mas tá frio muito. Um cafezinho, você quer? Tá quente. Então, nós vamos falar motivo, meio e oportunidade. Como eu falei anteriormente, eu ia falar um pouco sobre a questão da lei que permite este curso existir e a oportunidade de trabalhar. Eu vou ler aqui para você. Os cursos livres têm o seu funcionamento regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei número 9.394-96, sendo dispensado de registro dos seus certificados perante o Ministério da Educação e Cultura, ou seja, MEC. Porém, tem validade para o exercício da atividade nele referida. Então, nós estamos respaldados diante da lei para podermos exercer o cargo de terapeutas. Então, para falar motivo, meio e oportunidade, quero fazer algumas reflexões com você. Aqui eu tenho na minha mão esquerda uma caneta azul e na mão direita uma caneta vermelha. Nós sabemos que um aluno na classe, na sala de aula, ao receber uma nota vermelha, significa que ele está péssimo na escola na questão do aprendizado dele. Tá? Ele está ruim no aprendizado e alguma atividade pedagógica ela tem que ser executada o mais rápido possível para que no final do ano este aluno que está com a nota vermelha ele possa passar com uma nota azul. Quanto mais o aluno reprova, ruim é não só para a questão da educação, como também para o aluno. Nós, como educadores, nós somos educadores também. Nós, como educadores, nós temos que nos preocupar referente a isso. Trabalhei durante alguns anos em escola e uma das maiores preocupações que eu tinha não era apenas de fazer com que o aluno alcançasse a nota azul na sala de aula, mas também que ele pudesse ter nota azul no meio da sociedade. Isso é muito importante, tá? Para isso, comecei uma busca cada vez mais acirrada em questão ao conhecimento. Um certo dia, eu trabalhando na área da pintura, pintar casa, residências, e nisso eu consegui um dinheiro bom. Quando eu recebi esse valor, falei para minha mãe que eu iria comprar roupas para mim, pois até mesmo então, no momento, eu estava com poucas roupas. E nisso eu chamei um amigo, falei, fulano, vamos lá? Vamos. Beleza, chegando lá que era para irmos na loja, que era no outro bairro, nós descemos em frente a uma livraria. Quando eu desci do ônibus, juntamente com esse meu amigo, dei de cara com a livraria. Então eu entrei na livraria
e lá deixei o dinheiro que eu tinha recebido. Todos em livros. Comprei vários livros. Cheguei em casa com a sacola cheia de livro e minha mãe perguntou, e as roupas que eu ia comprar? Falei, primeiramente eu vou buscar conhecimento. Um dia eu irei comprar mais roupas para mim. Ok, então eu comecei a buscar conhecimento. Entendeu? Isso é importante. Eu falo isso a você, terapeuta, porque é importante. Um livro que recomendo, independente da religião, Bíblia. Está encapada, tá bom? Mas é a Bíblia Sagrada. A Bíblia tem aqui nela aqui algumas marcações, tá? Por que a Bíblia? Porque também é um conhecimento muito amplo para você adquirir. Então você aprender com Jesus Cristo, os passos que ele teve, os discípulos que ele teve aqui na Terra e como ele conduziu cada discípulo para se tornar autor e ator principal da sua história. É muito bacana. Então, recomendo a Bíblia. Ok. Mas, Rafael, peraí, eu não estou entendendo nada. Calma aí, nós vamos entender. Nós estamos entrando na parte do motivo. Entendeu? Vamos entrar no motivo. O meio, nós temos. O meio nós já temos. Cada dependente químico, ele teve o motivo, o meio e a oportunidade. Exatamente. Qual é o motivo? Quais um dos motivos que leva uma pessoa a usar uma substância química? Se você estiver com uma dor de dente terrível, uma dor de dente, o que você vai buscar? Antes de você buscar, tá? Você ter o meio para você buscar e a oportunidade, você vai ter um motivo. Qual é o motivo? A dor de dente. A dor de dente vai fazer com que você busque remédio. Eu não vou falar o nome dos remédios para não fazer propaganda. Mas tudo bem, você vai buscar remédios. Então, quando você busca esses remédios, você tem um motivo. Mas quando você vai, você tem um meio. Qual é o meio? Você pode ter um meio de transporte, você pode ter o meio financeiro e também a oportunidade. Qual é a oportunidade? Tem ali uma drogaria, ou seja, uma farmácia. Então você tem a oportunidade de comprar o remédio e você vai lá e compra. Você teve o motivo, o meio e a oportunidade. Isso aí. Agora falando de dependente químico, que não é muito diferente de uma pessoa que se torna dependente de algum remédio. Tem pessoas que se tornam dependentes. Tive a oportunidade de trabalhar, ter uma paciente na clínica onde estava, que ela é médica formada, psiquiatra, entendeu? Portanto, ela se tornou dependente de remédio. E isso é um trabalho bem elaborado. Conseguimos reanimar durante o tempo que estava lá, bastante ela. Portanto, não finalizamos o trabalho porque eu pedi demissão antes mesmo de um prazo. Porque cada paciente existe um tempo. Não adianta você simplesmente pegar o primeiro atendimento e vou realizar um milagre. Paciência. Entendeu? O professor na sala de aula, ele tem um ano ali todinho para poder fazer com que o aluno chegue no final do ano, além de passar de ano, ele possa também ter aprendido, ou seja, um aprendizado, entendeu? Então é o seguinte, um dos motivos, em casos acontece abuso sexual, se torna um motivo para a pessoa ir para o uso das drogas, abandono paterno, materno, também gera um dos motivos que a pessoa vai para o uso de qualquer substância química. Deixa eu beber um pouco de café. Eita! Discriminação, exatamente, discriminação, bullying, são vários as quais são utilizados como motivos. Beleza, tem um motivo. Então isso significa que, veja bem, a pessoa se tornou dependente químico da substância, o crack, por exemplo. Para ela se tornar dependente do crack, ela tem que ter o meio e a oportunidade.
porque o motivo ela já tem, ok? Na mentalidade dela. Você pode estar dizendo assim, não, mas isso não justifica a pessoa ir para o uso. Você que está numa fase difícil da sua vida, você quer anestesiar uma dor, essa dor. E então você usa como motivo, tá? Na tua mentalidade tu pode olhar que está de fora, tu vai dizer, não tem justificativa, entendeu? Não tem justificativa. Mas para a pessoa que está vivendo o momento, é o motivo. Então, antes de falar que não existe isso, muito cuidado no que fala. É muito importante ter esse cuidado, tá bom? Então, motivo. O meio. A pessoa se tornou dependente do crack. À sua volta, onde ela convive, onde ela vive, tem a substância. E essa substância, com frequência, ela enxerga. Entendeu? Ela tem acesso com facilidade, que é dado como oportunidade. Mas a oportunidade ela vai ser gerada no momento que toda essa dor, entendeu? Que ela utilizou como motivo, levou ao meio e à oportunidade. Então é o seguinte, a pessoa estava no azul, ela desceu para o vermelho e usou como motivo. Tem um meio e agora falta a oportunidade. Vou contar um pouco aqui para você uma das situações que aconteceram comigo, porque eu falo isso. Ó, eu sofri aos 9 anos de idade, de 8 a 9 anos de idade, sofri abuso sexual. Isso aí foi um trauma que durante anos me perseguiu. Na escola, por ter uma deficiência na perna, sofri bullying, onde eu tinha diversos apelidos. E um deles que mais machucou, que muito doeu mesmo, foi o tal do Saci. Não por causa do personagem lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas por causa que ele não tinha uma perna e a forma como utilizavam para mim. Além de ser negro, entendeu? Além de ser negro, ter a deficiência na perna. Então aquilo ali, ao falar de da maioria dos alunos da escola naquela época, isso machuca muito. Então ali já estava gerando dentro de mim um motivo. Portanto, eu tinha um meio. Qual era o meio? Era a substância química maconha. Meu tio era usuário. Tá? Não vou revelar o nome dele aqui, porque eu tenho vários tios que eram usuários. Inclusive um dele morreu. Então, diante disso aí, eu via com muita frequência. Então, estava no meio. Eles não me ofereciam. Portanto, eu via. Agora só faltava-me a oportunidade. O motivo, o meio eu já tinha. Então, quando o tempo foi passando, um tempo na escola, escrevi uma carta para uma garota que eu estava afim dela. Pedi para minha prima que passasse a limpo. Escrevi ali uns poemas bonitos que eu peguei de uns livros que minhas tias gostam de ler bastante. Então eu peguei e montei ali uns pensamentos ali do poemas juntamente com os meus e fiz ali, expressei o meu. Pedi para minha prima entregar para ela, entregamos, ela entregou na realidade. Então o que ela fez? Ela leu no particular e depois compartilhou para toda a escola. Ela compartilhou e veio de uma forma zombar de mim. Entendeu? E quando ela chegou até minha presença, todos os outros colegas começaram a zombar de mim. Então tudo que eu queria naquele exato momento era me esconder. Portanto, me faltava a oportunidade. Eu estava diante de uma pressão, motivo, meio, entendeu? Mas me faltava a oportunidade de sumir. Até que um colega chegou e falou, me defendendo. Tu é muito besta. Você deveria estar feliz por ele estar mandando uma carta para você e tal. Então, ele foi ao meu apoio. E esse rapaz era usuário de maconha. Entendeu? Então ali já me aproximei da oportunidade. Mas a minha intenção não era fumar, não era usar maconha. A minha intenção era fugir do momento, daquela dor, uma dor interna. Por mais que você fale, isso é bobagem. Não é bobagem. Vai juntando várias situações até chegar a essa uma. Ok. Quando nós saímos, eu fiquei perto desse rapaz.
Fiquei caminhando com ele, porque ele me defendeu. Então ali eu vi como uma proteção. Então ele saiu para um outro local, juntamente com outros colegas, e lá eles começaram a fumar. E nisso ele me ofertou. Então eu já tinha um motivo, um meio e a oportunidade. Então eu peguei e fumei. E isso, no início, não era nada, mas aliviou uma dor. Ou seja, ao fumar, senti uma sensação de liberdade. E beleza. Aí tempo passou, foi passando. Aí aconteceu outra situação, ao qual lembrei novamente da maconha. Outra oportunidade. Motivo, meio e oportunidade. Então fui novamente para ela. Até que isso começou a se tornar um hábito. Já não era mais em mês. Já era dia após dia. Quando isso chegou dia após dia, ocorreu a situação de eu começar a buscar melhorar, para que eu não pudesse mais ter o motivo, o meio nem a oportunidade. Portanto, eu vivia num bairro onde isso com muita frequência, até que veio o uso do crack. Então passei pelo crack também, pela bebida alcoólica, o cigarro, tiner, cocaína não foi com muita frequência, mas usei também. Tá? Então assim, você como terapeuta, observa esses detalhes, motivo, meio e oportunidade. Porque o seu paciente, o seu cliente que você vai atender, ele usa isso como motivo. E o meio é onde ele convive. Se ele convive num ambiente onde só, com muita frequência, a única substância química é o álcool, pode ter certeza que ele tendo o motivo e o meio e a oportunidade, onde ele vai, a substância química que ele vai aderir vai ser o álcool. Por quê? Porque é o meio que ele vive. Entendeu? Então é muito importante ver esses detalhes. Então quando você for atender, fazer o atendimento, você tem que encontrar o motivo. Você não pode falar para o cliente que não existe motivo, que simplesmente ele quis. Não, tem um motivo. Portanto, ele não sabe qual é o motivo. E se sabe, ele procura esconder, porque é muito vergonhoso. E para isso é aquela parte que eu falei para você anteriormente. Você tem que buscar ser amigo do seu cliente. Entendeu? Eu passei por um tratamento com psicólogo também. Quando eu ia para os atendimentos, eu me sentia bem. Ele me fazia se sentir bem. E olha um detalhe. Ele era funcionário público. Psicólogo, funcionário público. Porque tem um clichê que fala que todo funcionário público não se importa. Na realidade, ele se importava. Todas as vezes que eu chegava até o consultório dele, ele me recebia bem. Conversávamos como os dois melhores amigos. E nisso eu relatava todas as situações. Até tanto que com a ajuda dele e o apoio da minha mãe, meu pai, minhas irmãs, eu passei por uma internação. Entendeu? Então são detalhes pequenos, mas são detalhes grandiosos por dentro. Por fora são pequenos, mas por dentro são grandiosos. E isso fez com que eu passasse pela internação e agora eu tinha um motivo, meio e a oportunidade de mudar a minha vida, mudar a minha história. Foi aonde que, dentro da clínica, eu já estava na clínica, eu vi ali o trabalho de terapeuta. Uma oportunidade me veio. Mas antes de me vir a oportunidade, o meio que eu estava. Falávamos sempre de tratamento. Então isso que eu queria para a minha vida. Isso que eu queria movimentar para o meu dia a dia. Então eu vim, agora eu vou apresentar aqui para vocês alguns, poucos, mas tem muito mais que eu já li. Livros. Rafael, mas esse livro, A Dama, entendeu? A Dama de Fé, da Esther Bezerra, que é a esposa do Edir Macedo, aqui conta os relatos dela, de como ela acompanhou a jornada deste homem, tá? Um grande homem de Deus, proprietário da Rede Record, também bispo da Igreja Universal, tá bom? E aqui ela conta a história, porque às vezes você vai atender clientes
você vai atender cliente que é casado, ou do sexo masculino ou do sexo feminino. E você precisa ter também conhecimento, principalmente de pessoas assim como ela, assim como ele também, que tem uma história brilhante. Esse daqui eu já falei na aula passada, Freud, tá? O básico. Tem o outro do Freud, A Construção do Eu, muito bom. Augusto Cury, Inteligência Multifocal. Tem outro aqui do Augusto Cury, O Homem Mais Feliz da História, onde ele fala aqui relatos de Jesus Cristo, tá? Movimentado com ficção e realidade, muito bom, já li, então muito bacana. Também Casamento Lapidado para casais, isso é muito bacana, você precisa ter, não especificamente esse livro, tá bom? Mas relacionados à questão de casais, porque você vai trabalhar com pessoas também, casamento, no casamento, o dependente químico, querendo ou não, ele se torna uma pessoa muito exclusiva. Então, ou seja, ele se separa, não no papel, vive na mesma casa, mas, portanto, ele se separa, porque ele vive para a droga, entendeu? Ele vive para usar e usa para viver. Então, ou seja, a família, a esposa, os filhos, ficam em último plano. Então, você precisa ter esses conhecimentos para você poder trabalhar ali com o seu cliente, tá bom? O outro livro aqui muito bacana, Código da Inteligência. Eu estava prestes a cometer um suicídio, minha vida, e eu li esse livro. Livro muito bom. Eu li esse livro e ele me ajudou a me conectar com o meu eu, para que eu pudesse ser autor e escritor da minha história. Aonde eu trouxe aqui, quer dizer, o escritor Augusto Cury, ele traz aqui exemplos de vários, de alguns grandes homens que tiveram grande feito aqui na Terra, tá bom? Outro livro que também li, muito bom, Casamento Brindado, aonde o Renato e a Cristiane, eles trazem aqui conhecimentos de anos de casados, de história reais, de atendimentos, terapias do amor, onde eles desenvolveram ali com muito carinho. E é muito bacana. Você vai trabalhar com pessoas, é importante você adquirir conhecimento. Não ache que você é o dono da verdade, que você é o dono de tudo. Tem esse daqui também, foi lançado já tem uns anos já na Brasília, justamente para trabalhar com dependente químico. Drogas psicotrópicas. Eu li também. É uma coleção. Eu não tenho aqui. Na realidade, esse daqui é o da minha esposa. Os meus livros mesmo tá na casa da minha mãe, em outra cidade, na Paragominas. Tem mais de 500 livros lá. Se ela não deu fim. Então, assim, eu li, muito bom. Tá? Quanto mais conhecimento você adquire, melhor é para você. Porque você vai trabalhar com pessoas de QI alto, QI baixo, médio, diverso. Então você precisa, encontrando as pessoas, você tem que encontrar um motivo. Mas para você encontrar um motivo, você vai ter que entrar no mundo dessa pessoa. É como eu falei anteriormente numa aula passada, a respeito de que Jesus Cristo fala. Tendo 100 ovelhas, uma sai. Acaso o pastor não vai atrás dessa ovelha? Tem que ir. Então, ou seja, isso aí trazendo para o mundo das drogas, do dependente químico, você como terapeuta, você vai ter que sair do seu mundo para você ir no mundo dele, encontrar o motivo e trazer ele para o teu meio, que é o meio da libertação, da vivência sem um uso de substância química e proporcionar uma nova oportunidade de uma vida melhor sem o uso compulsivo de qualquer substância química. Muito importante também esse detalhe, tá bom? Tem outros livros aqui que eu vou mostrar aqui. Proteja a sua emoção. Augusto Cury também. Bom, muito bom. Proteger as emoções. Dependente químico, ele vem já com as suas emoções todas desprotegidas. Ele monta um castelo, portanto ele não coloca segurança no castelo. Com o primeiro sopro, esse castelo é desmontado. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Você tem que proporcionar, depois que você vê o motivo,
você agora, no meio, você vai proporcionar proteção, uma segurança para aquela pessoa, tá bom? O avião dessa pessoa caiu, ok, caiu, foi destruído, mas tem algo ali que precisa ser resgatado, chamado caixa preta. É aquela caixa preta para você descobrir como foi que aconteceu, tá bom? E aqui vem esse outro livro aqui que também dá uma emenda muito boa com aquele lá, que é Sonhos e Disciplina. Sonhos sem disciplina, tá? Não é muito bom. Por quê? Porque não funciona. Tem que ter disciplina. Você como terapeuta, você vai tratar com pessoas. Então você precisa ter disciplina, tá? Você precisa ter disciplina para você olhar o paciente. Cada paciente, ou seja, cada cliente é um cliente, tá? Então, se você for atender uma pessoa que é do candomblé, por exemplo, você tem que ter disciplina. Você tem que respeitar aquela pessoa, você tem que resgatar os sonhos daquela pessoa, respeitar a cultura, a ideologia, a crença daquela pessoa. Você tem que ter disciplina. Não interessa, você está trabalhando com pessoas. Ah, mas eu sou cristão. Ok, tudo bem. Mas você, não esqueça, você é ser humano. E aquela pessoa que está lá também é ser humano. Então você tem que ter motivo, meio e oportunidade. Você não vai achando que você vai trabalhar com pessoas que não têm culturas diferentes, que não têm crenças diferentes. Eu atendi alguns pacientes que são satanistas. E nem por isso eu perdi a minha fé. Eu acredito em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Entendeu? Mas para isso, nós temos que aprender a cultura do outro. Ah, mas eu aprender a cultura do outro? Exatamente. Mas isso significa o quê? Significa que você vai aprender, não que você vai aderir para você e você vai fazer, vai ter aquela mesma cultura. Você tem que ter disciplina, tem que ter respeito. Isso é importante. Tá bom? Ali há pouco tempo, esse daqui também é bom. Terapeuta, tá? Carta a um jovem terapeuta. Aqui ele fala de alguns tratamentos para algumas pessoas. E isso é muito bacana. Mas por que tá falando desse jeito? Eu estou falando para você porque você tem que ter motivo, tá? Meio e oportunidade. Não acho que você fazendo esse curso você é o dono da razão, que você já conhece tudo. Não, negativo. Você tem que buscar conhecimento. Terapeuta, olha uma coisa muito bacana que o Cristiano Ronaldo falou um tempo atrás. A repórter perguntou para ele se ele se considerava o Cristiano Ronaldo jogador de futebol. Perguntou para ele se ele se considerava o melhor. Ele falou, eu sou o melhor. Mas peraí, ele está sendo orgulhoso? Está sendo egocêntrico? Não. Se eu não acredito que eu sou o melhor naquilo que faço, quem é que vai acreditar? Então, acredito que você é o melhor. Você é o melhor. Tá bom? Tem aqui também, ó. Ansiedade, ciúme, o medo da perca acelera a perca. Esse livro aqui é muito bacana, é importante ler. Ó, muitos pais cometem o erro com os filhos, tem um medo de perder ele para as drogas e acaba perdendo. Por quê? Porque eles começam a focar naquilo que não existe. E começa a alimentar, ou seja, dar motivo e o meio e também a oportunidade para a pessoa ir para o mundo das drogas. Esse outro aqui, ó. Ansiedade, como enfrentar o mal do século. A síndrome do pensamento acelerado. Outro livro muito bom. Augusto Cury também. Por que eu falo muito do Augusto Cury? Porque ele tem além de ser um psiquiatra, ele é um ser humano brilhante no palco da emoção, do cérebro. Ele não vê a construção do eu como simplesmente um pensamento aleatório, mas sim como algo precioso, um universo a ser desvendado dia após dia. E isso que você tem que encontrar como motivo todos os dias para trabalhar com um dependente químico, porque você vai encontrar uma pessoa que está chafurdada no pior abismo que existe, tá? Ela não tem motivo mais nenhum para viver, o meio já está muito balanceado e principalmente a oportunidade. Então você vai ter que criar o motivo
para que ela possa continuar vivendo, tá? Já atendi paciente que infelizmente cometeram suicídio. Então, infelizmente é uma notícia crítica no meio do trabalho. Já atendi clientes também que infelizmente foram assassinados. Assim, você dá o seu melhor. Cada melhor que você dá é um aprendizado que você conquista. Tá? E quando você consegue trazer o cliente dando motivo a ele para viver, é uma satisfação imensa. Mas quando você perde, é uma tristeza imensa. Aí você decide. Ou você desiste, ou você pega aquilo ali como aprendizado para você enxergar aquilo que você poderia ter feito e não fez e fazer melhor. Porque não foi você que foi lá e empurrou a pessoa, não foi você que matou a pessoa. Infelizmente você não conseguiu trazer ela a dar um motivo para que ela pudesse viver. Tá? E também Narcóticos Anônimos, os 12 Passos, AA, são livros bons de você ler. Então você tem que buscar o conhecimento. Você é terapeuta, você é uma pessoa que está lidando com seres humanos. Você é como se fosse um investigador, tá? Investigador. Então, eu vou encerrar aqui e depois eu vou voltar com um pouco mais falando sobre o motivo, o meio e a oportunidade para que nós possamos dar continuidade nos outros assuntos. Deus abençoe. É isso aí. Tchau, tchau.